Sauda a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Vamos estar abrindo aqui no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 22. Amém? E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com um falso discurso. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo, então vai-se e logo se esquece de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecidiço, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Amém? Podeis assentar? Aqui essa passagem fala sobre a prática da palavra, né? Esse versículo 22 me chamou muita atenção, quando fala assim, sejam cumpridores da palavra e não somente ouvintes. Então o Senhor está falando para a gente, né, cumprir a palavra dele, né, exercer a palavra dele, não somente ouvir. Hoje nós viemos ouvir e praticar, amém? Essa palavra aqui não só a gente vai ouvir, mas quando chegar lá fora, na nossa casa, onde for, a gente vai praticar a palavra do Senhor. E aqui mesmo fala, quando a pessoa é ouvinte e não cumpre a sua palavra, disse que é semelhante ao homem que contempla um espelho natural. E eu fiquei meditando nisso lá em casa, que um espelho natural, olhando para o espelho assim, a gente só vê fora, né? Só o exterior. E colocando um espelho espiritual, a gente começa a contemplar lá dentro da nossa alma, para saber como é que está a nossa vida com Cristo. Como é que está o meu coração diante do Senhor? Será que eu estou cumprindo a palavra dele como deve? Né? Eu fiquei perguntando isso para Deus, essa palavra me chamou, foi a atenção. E eu comecei a perguntar ao Senhor, Senhor, será que eu estou praticando a palavra suficiente? Será que eu estou praticando o amor, o perdão? Porque se eu colocar um espelho, né, espiritual na minha vida lá dentro, eu vou saber se o meu coração, se ele está sujo, se ele está limpo, se os meus pensamentos, né, tá positivos, se meus pensamentos estão negativos, pensamentos maliciosos. Então, se a gente analisar nessa palavra, a gente vai olhar se realmente nós estamos cumprindo a palavra do Senhor. Aí, ó, seres cumpridores da palavra de Deus. Então, para cumprir, a gente tem que não só ouvir, né? A fé vem pelo ouvir, né? A gente ouve e a gente pratica a palavra do Senhor. E eu fiquei meditando muito sobre isso, né? E quando fala assim, no versículo 24, porque se contempla a si mesmo, então vai-se e logo se esquece de como era. Ou seja, olha só para a aparência física, não olha para a sua vida, como está com Deus. E muitas das vezes nós temos que olhar como nós estamos com o Senhor, como está a minha vida espiritual com Deus. Primeiramente, eu tenho que olhar essa parte. Então, muitas das vezes isso nos exorta a gente se santificar mais no Senhor. Não vou dizer que eu sou santo e os irmãos é santo, mas a gente procura a santidade, né? Eu acho um versículo lá na Bíblia que fala que sede santos como eu sou santo. Então fala ali para a gente ser imitadores de Cristo. Como é que eu vou imitar Jesus? Fazendo aquilo que Jesus faria. A pessoa precisa de você, você pergunta, Senhor, o que eu faria? O que Jesus faria? Eu vou fazer também. Então é dessa forma, e ultimamente eu estou sempre refletindo nessas passagens e perguntando para Deus o que Jesus faria, né? Fazer o melhor. Então, às vezes a gente temos que fazer o melhor, mas aqui fala para cumprir a palavra dele, obedecer os seus estatutos, os seus mandamentos, né? E amar a Deus sobre todas as coisas. Nós temos que priorizar o Senhor em primeiro lugar nas nossas vidas, porque não é fácil, irmãos, a gente falar assim, eu priorizo e não priorizar. E essa semana eu assisti uma live, né, de uma cantora, e ela falando que orou ao Senhor para dar tempo para ela. E eu achei lindo quando ela disse que o Senhor falou assim, não peça tempo, peça disposição para mim. E aí eu entendi ali que realmente, se você pedir disposição, você vai arrumar o seu tempo para orar, você vai arrumar o tempo para buscar o Senhor, você vai arrumar o tempo para arrumar a casa, você vai arrumar o tempo para se santificar diante do Senhor. Você vai começar a olhar suas impurezas, vai ver o que está sujo, vai se limpar. Não é fácil, como o irmão Lázaro falou, é um processo, mas a gente vai entregar nossas vidas para o Senhor e falar, Senhor, toma direção na minha vida. E o Senhor faz isso. E essa passagem eu fiquei lembrando sobre Davi, né? O homem segundo o coração de Deus, né? Ali fala que Davi, ele comemorava
quando ele buscou a arca lá em Jerusalém. Ali fala que quando ele foi lá em Jerusalém, em 2 Samuel 6, fala que quando ele foi buscar aquela arca do Senhor, que ele conquistou novamente, ali fala que ele se alegrou, se festejou. E aí eu já fiquei meditando na passagem de Davi. Ele não se alegrou quando derrubou o gigante, ele não se alegrou quando derrubou o urso, ele não se alegrou quando derrubou aquele leão, ele não se alegrou quando derrotou, assim, entre aspas, o irmão dele, Eliabe, porque Eliabe perseguia muito ele, né? Ele zombava de Davi porque ele era pequeno. Mas Davi, quando ganhou aquelas conquistas, ele não sorriu do irmão dele, ele não esnobou. Eu vi ali que ele se destacou, porque ele ficou feliz quando ele conquistou a arca da aliança. Ou seja, aí eu fiquei meditando o que era a arca da aliança, a arca da presença de Deus, né? Ali fala que é a presença. Então, muitas das vezes nós temos que chamar a presença do Senhor nas nossas vidas. A arca do Senhor só caminha com quem tem vida com Cristo. Se a gente quer servir ao Senhor, nós temos que chamar a arca dele. Ali diz que Davi foi buscar a arca até e levou para Jerusalém. Ou seja, se a gente for e cada vez mais falar assim, eu quero a arca comigo, eu quero caminhar com a arca, ou seja, eu quero caminhar com a presença de Deus, nós vamos caminhar. Só que nós temos que deixar o Senhor trabalhar nas nossas vidas. E como fala, né, seres cumpridores da palavra e não só ouvir. A gente não pode deixar só a palavra aqui nas nossas mentes, a gente ouvir a palavra e não praticar. Chegar lá fora, nós negar o Senhor de várias das formas, né? Como eu falei, às vezes uma pessoa precisa, a gente negamos. Às vezes outra situação também se encontra e nós está ali negando ao Senhor. E se a gente cumprir a palavra, a gente vai cumprir a oração, vai cumprir o compromisso com o Senhor. Nós estamos aqui hoje porque nós temos compromisso com o Senhor. Nós viemos para adorar a Deus, para glorificar o nome dele e carregar dentro de nós a verdade dele e praticar a verdade, prática da palavra, prática do amor. Se a gente ainda não ama o próximo, a gente vai amar, né? Quando fala amar Deus sobre todas as coisas, é acima de tudo, em cima de tudo mesmo, a gente vai priorizar o Senhor. Como eu falei, a gente clama, Senhor, me dá disposição. E eu, irmãos, eu estava com um problema muito sério em oração. Sempre eu fazendo as coisas, eu deixava por último. Aí um dia eu falei assim, Senhor, eu tenho que, como eu vi essa mulher falando, eu falei assim, eu tenho que arrumar disposição para o Senhor. Porque às vezes eu falo, Senhor, eu não tenho tempo, mas, irmãos, nós temos tempo sim. Nós não temos a disposição. Porque eu fiquei analisando que quando eu quero conquistar alguma coisa, eu me disponibilizo e vou atrás e consigo. Por que para adorar o Senhor eu não faço isso também? Eu comecei a analisar a minha vida sozinha. E aí eu comecei a fazer isso, né? Comecei a me posicionar nessa parte. Falei, Senhor, então eu tenho que ter disposição para orar. Eu tenho que tirar um tempo e dizer, esse é de Deus, né? Esse é para isso. Porque se eu não fizer isso, irmãos, a gente vai só esfriando na fé, vai enfraquecendo. E a gente tem que ter vida com Cristo. E para nós ter uma vida com o Senhor, a gente temos que estar buscando, pedindo ao Senhor para nos limpar os nossos pensamentos, né? E para Deus sempre estar conosco. E ontem, irmãos, tem tempo que eu estou pedindo a Deus uma batedeira, né? E aí, irmãos, eu arrumei o cartão para comprar. E eu fui no Pedregal, fui nas lojas, não deu certo, fui no Gama. E aí não deu certo nenhuma das lojas. Eu contei 10 lojas, todas as lojas que eu fui, quando ia fechar a compra, o homem falava assim, moça, me desculpa, mas não tem essa batedeira no estoque. Aí eu falei assim, eu não acredito. Aí aconteceu isso todas as lojas. Quando deu na 9ª loja, eu falei assim, eu vou ter que orar. Falei, vê se o vendedor, ele olhou e riu. Eu falei assim, moça, eu tenho que orar. Porque eu já pedi para Deus, consegui o cartão e não está dando certo. Aí quando eu fui para a 10ª loja, eu recebi uma ligação. Aí eu falei, Senhor, e eu nem atendei, que eu falei assim, eu estou muito preocupada, né? Porque eu estava lá sendo atendida. Mas atendi, falei, oi. Aí, né, essa pessoa falou comigo, falou assim, não, então eu vou desligar. Eu falei, não, pode falar, mas eu estou preocupada, assim. Aí a pessoa falou assim, não, é porque eu estou agoniada, que eu tenho que te dar uma batedeira, está na minha casa, você pode me buscar? Eu falei, não, fala isso. Gente, eu fiquei maravilhada com meu Deus. Isso é bacana de Deus. Aí, assim, naquele momento que eu já estava na 9ª loja, eu já pensei assim, Senhor, por que não está dando certo? Será que o Senhor não está na direção? Será que é o quê? E eu comecei, né, a perguntar para Deus. E aí, quando, né, deu essa outra loja, eu recebi essa ligação, como eu falei, eu não ia atender. Aí eu falei, não, vou atender. Aí atendi e a pessoa falou da batedeira. Aí eu já saí do Gama, fui no, né? Aí vim pra casa, fui na pessoa e busquei a batedeira. Novinha. Gente, eu fiquei maravilhada, da cor que eu queria. Então isso é para a glória do Senhor, né? Então olha o que Deus faz nas nossas vidas. Ele supre as nossas necessidades, né? E eu precisava, era ontem ainda, e Deus me deu ontem. Aí eu fiquei tão feliz, porque Jesus
E assim, eu senti assim que foi maravilhado, eu me senti contemplada pelo Senhor, né? Quando Ele fez isso na minha vida, sobre a batedeira, eu falei, Senhor, é umas coisas pequenas, mas para mim foi tão importante, porque como eu falei, o Senhor Ele supre nos mínimos detalhes, né? Ele vai cuidando da gente, aquilo que a gente colocar diante do Senhor, Ele vai, né, nos responder, como hoje o versículo da palavra dela, Senhor, para a gente esperar no Senhor. Se a gente esperar e confiar nele, a gente vai receber aquilo que a gente queremos, né? Não podemos desesperar, mas devemos só descansar no Senhor e obedecer a palavra dele. E tem um versículo lá em João fala que se nós dissemos que está nele, nós temos que viver como ele. Como eu falo que estou em Cristo, isso eu não vivo como Cristo vive, né? Porque eu falar assim, eu sirvo Jesus e não estou em Jesus. Como hoje nós estamos na igreja falando com as meninas, eu falei, gente, quando eu comecei a servir a Deus, eu falava assim, eu sou crente e pronto, achava que era santa. É engraçado, irmãos, que nessa caminhada, esse processo que eu aceitei Jesus, eu não lia nem a Bíblia, deixava a Bíblia de lado, nem sabia versículo nenhum, mas eu me sentia no serviço. Eu falava assim, eu sou crente, vocês que não eram, esnobando o povo. Eu fiquei, Jesus, como é que eu era? Eu sinto vergonha. Se eu olhar hoje para as pessoas que eu falava isso, eu morro de vergonha, porque eu falava, eu sou crente, vocês que não é. Que testemunho que eu dava? Porque eu não tinha mudado nada, ainda não tinha deixado o Senhor mudar nada. Então, o meu andar, o meu falar, nenhum era de crente, mas eu dizia que era crente. E na verdade eu era um fariseu, né? Porque eu falava e não era. Eu não estou dizendo que hoje eu sou, né, totalmente assim, porque nós estamos no processo, o Senhor vai nos libertando, vai nos purificando, mas vai deixando o Senhor trabalhar, né? E antes, irmãos, eu falava desse jeito, eu sou crente, mas não vivia. Como é que diz que está em Cristo e não vive como Cristo, né? E eu não vivia como Jesus vivia. Eu não fazia nada à vontade de Deus, né? E amém. E agora, graças a Deus, né? Estou buscando ao Senhor para a glória de Deus, né? E amém. E agora já não tenho essas coisas de esnobar, não. É como eu já falei para as meninas, gente, como não somos crentes, nós não temos que falar que somos crentes. O povo tem que ver que nós somos crentes. Olha, é serva, ali é serva, ele é homem de Deus, mulher de Deus. É lá fora que tem que ver se você serve Jesus. Não é nós que temos que falar. Não adianta eu pegar e dizer, olha, eu sou crente e as minhas atitudes não ser de crente. Mas aí lá fora vão ver e vai dizer, aquela ali é mulher de Deus, aquilo ali é um homem de Deus. É maravilhoso, né, irmãos? Porque é Jesus que fala por nós, né? E eu só tenho a agradecer a Deus por tudo, pela rica oportunidade, pela confiança. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos, desculpe qualquer erro, e agradeço a oportunidade.